Sejam muito bem-vindas. Sou Vivian Pádua, host do canal Pode Ser Original, atuo como psicóloga e sou especialista em potência relacional feminina. E hoje, com muita alegria, anuncio a vocês que em breve teremos o encontro Pode Ser Original para mulheres. Aguardem! Já estamos no 12º episódio, inclusive num mês muito propício para falarmos sobre esse tema, escolhi o meu parceiro amoroso por carência ou com consciência. E é com muito amor e alegria que hoje eu tenho aqui comigo meu parceiro de vida, de alma, João Pádua. E não é à toa que ele está comigo aqui hoje, não. João acompanha de perto a minha carreira profissional com mulheres. E nós temos também a nossa carreira marital, que completamos recentemente 30 anos de uma estrada, de uma história, de uma vida. E eu aprendi de todas as formas que a técnica ela é muito importante. Mas você só consegue levar outra pessoa até onde você foi dentro de si. Obrigada por estar aqui, João. E eu quero saber o que você acha desse tema. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que as meninas vão estar assistindo isso. A alegria é minha estar aqui, é um prazer enorme estar aqui. Eu não sei se já faz um ano do primeiro, mas tá perto, né? Tá. Do primeiro, a canequinha linda, camisa linda. Eu sei que eu já falei isso da primeira vez, mas eu não canso de elogiar, porque tá tudo muito bem feito, muito lindo. E quando você me chamou pra gente gravar esse episódio com esse tema, eu achei muito, muito legal, porque além de, claro, estar no mês dos namorados, né? A gente está vivendo um momento bem peculiar da nossa família, porque o nosso filho já está falando em se casar, está apaixonado pela namorada, estão vivendo uma vida muito legal, a gente vê que os dois têm muita sinergia juntos, né? Já estão falando em ficar juntos, e ao mesmo tempo a gente tem visto alguns amigos deles já casando, outros já com data de casamento marcada, mas a gente tem visto o outro lado também da moeda, que é pessoas falando em se separar, alguns amigos muito próximos tendo passado por separação recente. Então eu acho que super propícia essa discussão para saber. A minha escolha ela foi por empolgação, ela foi porque eu não estava bem, porque eu tinha saído de um relacionamento ruim e aí embarquei no primeiro que apareceu, porque estava carente, ou foi uma escolha pensada, amadurecida, consciente e que tem maior chance de dar certo. Então é um privilégio estar aqui, um prazer estar aqui, é muito boa essa discussão e eu já vou te mandar uma pergunta de volta, né? Como que a pessoa pode diferenciar, a gente está falando aqui, seu público ele é majoritariamente feminino, então como que as mulheres podem diferenciar se uma decisão foi por carência ou ela foi uma decisão consciente? Como é que é isso? Tem dicas, tem estratégias para isso? Eu não sei se estratégia é a palavra muito forte, né? Porque eu sou da área de estratégia, mas tem como ter sinais de que está tomando a decisão certa? É complicado a gente poder identificar, porque as nossas decisões, a maioria das nossas decisões, elas são inconscientes. Existem lacunas, as nossas lacunas emocionais, de faltas, e a gente vai querer supri-las. Então fica muito complicado a gente querer trazer isso para o âmbito consciente, e a gente leva para a carência. Inclusive, eu vou preferir explicar isso através de uma história. Você gosta de história? Legal. Eu adoro história. Eu acho que Jesus Cristo usava muito a parábola, né, para explicar. Os filósofos também. Então, eu adoro a ideia da história. Exatamente. A gente consegue entender melhor, a gente se identifica, fazemos os recortes, nos identificamos com os personagens das histórias e eu peço que vocês façam isso também. Que legal. Eu vou falar uma frase agora que tem muito a ver com a história que eu vou contar. A diferença é que você percebe que você só pode dividir um copo quando ele já estiver cheio. Presta atenção nessa história. O título é A Menina e o Copo Vazio. Existia uma menina que andava com um copo vazio na mão. Não era de sede de água, era de sede de colo, de fica comigo, de você é suficiente. Só que ela não sabia disso. Achava que o problema era o copo. Aí apareceu um rapaz. Ele tinha um jarro meio rachado, mas tinha água. E ela pensou, pronto, achei quem vai encher o meu copo.
No começo foi lindo. Ele despejava água e ela se sentia inteira, sorria, dançava, dizia para todo mundo: encontrei o amor da minha vida. Só que o jarro dele não era infinito e o copo dela tinha um furo que ela fingia não ver. Presta atenção nisso. Um dia a água acabou e ele ficou cansado de servir. Ela ficou com raiva porque ele mudou. Brigavam pelo nível de água. Ela implorava por mais um gole e ele se sentia sugado. Ela não escolheu o rapaz, escolheu o jarro, suprir as suas necessidades. Ele não escolheu a menina, escolheu se sentir necessário. Os dois estavam com sede, só que tentando matar a sede no outro. Olha só, prestem atenção. Carência é isso. A gente não vê a pessoa, a gente vê a função que ela vai cumprir no nosso vazio. A gente não diz eu te amo, diz por favor, não me deixe faltar. Agora você vai escolher entre dois finais para essa história. Primeiro final, ela sai da relação com o copo ainda mais vazio, culpando o rapaz por não ter água suficiente e procura outro jarro, outro jarro, outro jarro. Final 2. Ela percebe o furo no copo, entende que nenhum jarro no mundo enche o copo furado e para de procurar água. E aprende a consertar o próprio recipiente primeiro. Só depois ela consegue olhar para alguém e perguntar: eu gosto dele ou eu preciso dele? E aí sim, escolher com consciência. Deu para entender? Agora eu te faço uma pergunta. Você se identificou mais com a menina do copo vazio ou com o rapaz do jarro? Adorei a reflexão. Eu acho que o curioso é que não tem gênero para esses perfis. Exatamente. As mulheres que estão nos assistindo podem se ver na posição, muitas vezes, do rapaz do jarro, como podem estar na situação da moça do copo vazio. Exatamente. Né? Isso é bem interessante. Como que uma história ela leva a gente a pensar, a gente embarca na história, né? A gente viaja na viagem, né? Isso. Muito legal. Adorei, Vivi. No encontro Pode Ser Original para Mulheres, nós vamos ter essa experiência. Uma das ferramentas utilizadas vai ser a contoterapia. Bárbaro. Você tem o contato direto com o conto. Bárbaro. Porque o conto dá conta e ele traz, porque você automaticamente é algo assim, é incrível. Você se depara com situações, se identifica na mesma hora e faz os recortes. A mesma história que contam para mim, contam para o João, contam para qualquer pessoa, para qualquer um de vocês. Nós vamos fazer recortes, a gente vai se identificar com aquele personagem e vamos sentir. Com certeza você se identificou com algum desses dois personagens. Ou alguém que você está muito próximo a você. Na hora você né? pensa. Na hora você pensa. Muito legal. Isso nos faz refletir. Não fica muito mais fácil entender o que é carência? Do que eu ficar explicando. Carência é... Vamos procurar no dicionário, vamos entender o que é carência. Fica distante, fica longe. Fica mais fácil assim. Então, adorei a reflexão. Acho que foi muito bacana ver essas posições, ver esses perfis. Mas para quem está passando por essa situação agora, que está refletindo, poxa, será que é o cara certo para mim? Tem alguma dica, tem algumas sugestões de situações que a pessoa pode se colocar à prova ou refletir, ou pensar se está tomando a decisão certa? Como, na verdade, que eu queria te perguntar, amor, como fazer? Como elencar as atitudes ou decisões que precisam ser feitas para dizer, olha, é a pessoa certa para mim? Ok. E é legal que com essas histórias, isso também não pode ficar muito solto. A gente tem esse contato com a história, mas a gente precisa fazer exercícios também, certo? Eu vou passar alguns exercícios aqui para que vocês possam sentir um pouquinho, terem uma vivência e possam anotar. Tá? Possam anotar, porque vai ser muito importante que vocês anotem. Vocês já vão sentir um pouquinho e vão ter algumas respostas já. Primeira coisa, encha o seu copo primeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu peço também que vocês anotem as frases que vão ser faladas aqui, que vão ser muito importantes para a reflexão de vida, de tudo que vocês forem fazer. A consciência, ela começa antes do outro chegar. A gente fica muito preocupado com o outro.
só que ela chega antes. Pergunte-se, eu estaria comigo hoje? Essa é uma pergunta muito importante. Você estaria? Muito bom até para ver se está feliz com como está conduzindo a vida, se tá contente consigo mesmo, né? Exatamente. Que é muito fácil a gente jogar a culpa no outro. Uhum. É óbvio que o outro pode fazer algumas coisas né, que não sejam corretas, mas assim, olhar pra gente, ele estaria satisfeito comigo hoje? Eu gosto da minha companhia, né? Eu gosto da minha companhia? Tem gente que tá a gente brinca às vezes, né, que você tá no dia tão ruim que você nem você se exporta, né? Exatamente, exatamente. Isso acontece. Isso é muito importante. Agora, eventualmente isso acontecer é normal, somos seres humanos. Agora, isso não pode, essa sensação não pode perdurar, né? Senão alguma coisa está errada. Estou me comportando mal. Prestem atenção nessa frase, então, sobre carência e consciência. Exatamente a pergunta do nosso tema. Escolha por carência preenche buraco. Escolha por consciência divide transbordo. Perfeito. Muito bom. Uhum. E agora, para a gente complementar, eu vou pedir que vocês listem 3 coisas que só vocês podem se dar. Exemplo, amor próprio, paz e diversão. Pensem nessas coisas. Agora, se vocês não estão conseguindo se dar isso, infelizmente, qualquer pessoa vai parecer a solução. Isso é algo que vocês precisam prestar muita atenção. E tem tudo a ver com o nosso tema também, para complementar esse exercício que a gente está fazendo. Segundo exercício, eu peço que você troque ele me faz bem por eu me faço bem com ele. E sinta se isso está realmente acontecendo. Muito bom. Terceiro exercício, carência foca no que o outro te dá. Atenção, presente, mensagem. Consciência foca em quem você vira quando está perto dele. Você se anula, se expande, se sente em paz ou em alerta. O corpo avisa antes da mente. Presta muita atenção nisso aqui. Você sente barriga gelada ou frio na barriga? É medo? Quarto exercício. Observe no tédio, não só na paixão. Paixão maquia tudo. A carência, ela ama com intensidade. Do começo, porque distrai o vazio. Outra frase muito legal. A consciência, ela repara no dia comum. Como ele trata o garçom, como ele reage quando você está com raiva, como ele reage quando você diz não. Como é dividir uma segunda-feira chata com ele. São coisas que a gente precisa pensar. O amor de longo prazo mora num tédio bem acompanhado. Outra frase legal, não é? Muito bom, adorei. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu adorei. Eu acho que a gente tem muito para falar sobre isso. A gente tem muito que a gente viveu muita coisa e vive muita coisa juntos, né? Então acho que tem tudo isso que você citou leva à reflexão e refletir é tão importante, né? Porque há muito mais para fazer com que dê errado do que para fazer com que dê certo. Todas as demandas do dia a dia, toda a rotina que solapa mesmo, é trabalho, são as questões que envolvem saúde, são as questões que envolvem, às vezes, dívidas, tudo que não é bom, que corta o tesão da gente. Então, saber que a pessoa está disposta a passar por momentos de tédio, por momentos difíceis ao seu lado, é fundamental. E a escolha certa é sempre aquela que acalma o coração, né? Então, eu acho que todas as reflexões são maravilhosas. Agora, eu estou muito curioso para saber como você vai ajudar as mulheres a se sentirem potentes também relacionalmente. Vou chegar lá. Né? Vou chegar lá. A gente está terminando aqui, porque ainda faltam algumas coisinhas, porque esse aqui é um exercício que a gente está fazendo. Você tá fazendo uma degustação do que a gente vai ter nesse encontro de mulheres. Legal. Apesar de ser homem, Legal. Você está tendo uma degustação. Mas é muito legal, porque temos ainda alguns tópicos para a gente poder chegar lá e a gente vai falar sobre isso. Maneiro. Falar sobre o desconforto que a gente sente desde cedo. Por quê? O que acontece? Na carência, a gente evita conflito. A gente fica na superfície para não perder o outro. Não é verdade? Sempre no início do relacionamento a gente evita falar.
E a coisa vai só acumulando, acumulando, e quando explode, explode de uma vez. Verdade. Então, é muito importante. Qual o problema da gente chegar e falar, isso me incomodou, como é que você lida com dinheiro, como é que você lida quando você está com raiva? Então, assim, qual é o seu plano de vida? Você quer ter filhos? Você não quer ter filhos? Cara, isso é tão importante que aí você fica com a pessoa, eu não quero ter filhos. Aí você não fala pra pessoa, você sabe que o cara é doido pra ter filho, ou o contrário. Vai dar ruim, em algum lugar, né? vai dar ruim. É. Então, assim, vai dar problema. É. O importante é que exista essa comunicação. E a gente já falou sobre comunicação também. Então, assim, é muito importante que o desconforto, ele traz uma libertação. Então, assim, traz o desconforto logo. E olha só que legal. Outra frase que vocês podem anotar. Isso aí é muito legal, que a gente anote e fique vendo sempre. Quem fica depois da conversa difícil é quem merece a conversa fácil. Muito bom. Excelente, Muito não é? bom. Muito bom. Sexto exercício. Checa os seus não negociáveis antes de se apegar. Por exemplo, faça sua lista de cabeça fria. Por quê? Eu não fico com quem mente, eu não fico com quem me desrespeita, eu não quero filhos, eu não fico com quem desrespeita a minha família. A carência, ela muda a lista para caber, certo? Você está falando uma coisa que está me lembrando um caso recente de um amigo muito querido que se separou há alguns anos, está namorando atualmente e foi comentar comigo que a namorada não está se entendendo com os filhos dele, do primeiro casamento. E aí eu falei, cara, muita atenção, porque isso tá fadado ao fracasso, porque você não vai abrir mão do convívio com seus filhos, né? Então, ou há uma adaptação rápida a essa nova ordem familiar da parte dela, ou você tem que pular fora. Ah, mas eu estou muito apaixonado, estou muito encantado com ela. Aí você precisa, minha dica, você precisa botar na balança seus valores. Exatamente. Se a convivência com seus filhos for mais pesada do que a emoção que você está sentindo por meio dessa relação, você precisa dar um basta, botar seus limites antes que alguma coisa muito ruim aconteça, porque para filhos adolescentes se virarem contra você, não precisa de muito. Então acho que você está falando uma coisa muito importante, aquilo que não é negociável, né? Por exemplo, o amor dos meus filhos é inegociável, então você tem que ter uma pessoa ao seu lado que os respeite. Exatamente. Adorei esse comentário. E fale isso vale para tudo, né? Pode ser fale. por amor pelos pais, pode ser a questão de como lida com o dinheiro, a questão de como de se acha importante dormir cedo, se não acha importante dormir cedo, se acha importante esporte, se não acha importante esporte, porque você não precisa ter uma pessoa que seja o espelho da tua personalidade ao seu lado. Nem é bom que seja, a diferença ela é gostosa, mas também aquilo que é inegociável de valores precisa ser respeitado, senão você está se ofendendo. Você está se ferindo. Você está se ferindo, você né? Se fere. E uma relação e se anula. De anulação, ela não vai para frente. Não vai para frente. Aí você vira o rapaz do jarro. Exatamente. Por isso que é legal a gente pegar esses personagens. Vamos usar muitos personagens a partir de agora. Eu adorei essa ideia da contoterapia, adorei mesmo. Você não vai bom. precisar de um cameraman, não? Eu poder participar. Você já está contratado. eu boto fone de ouvido para não ouvir nada que as meninas falarem, né, que as mulheres falarem, e eu fico lá só como cameraman. Mas é muito legal, é muito efetivo, é muito efetivo. Eu realmente fiquei muito, antes de fazer, né, eu passei pela experiência e realmente é impactante, é muito impactante. E quando você faz com consciência, checando os não negociáveis, o que acontece? Você traz as pessoas para te acompanharem na vida que você quer. É diferente do que você caber na lista, mudar sua lista para caber, certo? Gostei. Mas eu acho que tem também uma questão aí, que eu acho que a nossa história ela fala disso, né? Quem conhece a gente mais de perto sabe que nós somos parecidos, mas somos também muito diferentes. Eu acho que o que você está querendo dizer é que a pessoa não precisa fazer com que o outro seja 100% de acordo com Não, falei de mudar o outro, porque isso não existe. Exatamente. Não é mudar o outro. Eu acho que isso é importante ser dito. A gente não está falando sobre a mudança de personalidade ou sobre a mudança para poder me adequar àquilo que eu acredito, não. É se os valores principais eles são consonantes,
né? Ou se há um respeito, ainda que seja dissonante em algum momento, que haja um respeito pelo meu modo de ver as coisas, e se a gente consegue. Eu brinco com você, né, que quando perguntam pra gente, até uma coisa curiosa, pode contar para quem está assistindo a gente? Essa viagem que a gente fez nos nossos 30 anos, né? Num determinado momento, acho que a gente estava em Atenas, se eu não estou errado, a gente pediu para uma americana tirar uma foto nossa, lembra? Foi. E aí comentamos com ela que estava celebrando 30 anos de casados, ela que barato e tal, e aí na mesa do lado tinha um casal também de americanos, novinhos, que tinham se casado há 2 dias. Eles casaram no sábado, pegaram um avião no domingo, estavam jantando ali na segunda-feira com a gente. Isso me marcou muito. E aí a menina, todos dois muito simpáticos, mas a menina via-se que ela estava encantada com o fato da gente... E ela querendo falar com a gente. O fato da gente com 30 anos, e ela achou, não é possível, vocês se casaram com 15, ela brincou com a gente, né? Vocês parecem super jovens e tal, aí a gente contou a idade, eu com 23, você com 22, perto de fazer 23, 22, e aí ela perguntou qual é o segredo, né? E aí eu contei para ela rapidamente sobre a teoria dos 3 círculos que eu tenho, né? O círculo A é onde eu estou, o círculo B é onde a Vivi está e o círculo C é onde nós estamos. E o círculo C são os nossos projetos, o círculo C é o nosso futuro, o círculo C é a nossa conta conjunta de investimento, o círculo C é a maneira que a gente vai educar os nossos filhos, o círculo C são os seus pais, os meus pais, os seus irmãos, os meus irmãos. O círculo C é tudo que é conjunto a nós. E nesse círculo, a gente tem o maior carinho, a maior afeição, mas ele não interfere no B, ele não interfere no A. Então eu tenho os meus amigos, que eu estou com eles, você tem as suas amigas, que você está com elas. A gente tem a nossa conta corrente individual, onde eu tenho as minhas frugalidades, você tem as suas frugalidades, a gente tem os seus livros que você gosta, tem os meus livros que eu gosto, a gente tem os livros do círculo C, que são aqueles que eu faço questão que você leia porque me marcaram, e você faz questão que eu leia porque te marcaram. Então, essa teoria dos 3 círculos eu acho fantástica, e eu vi que eles gostaram, né, da sugestão, que é justamente você respeitar a individualidade, né, e ao mesmo tempo sonhar junto, ao mesmo tempo ter uma vida conjugal gostosa, prazerosa, ao mesmo tempo pensar em futuro juntos. Eu acho que é por aí. É por aí. E lembra do copo cheio? Do copo cheio. Eu falei no início? De novo a história? Nós só podemos dividir se nós 2 estivermos com o copo cheio. É isso. Porque senão, se a gente estiver com o copo rachado, se a gente estiver com o copo vazio, a gente sempre vai sugar o outro. Sempre alguém vai ficar no prejuízo. E é isso que é ruim. E aí entra a carência. A gente pode até começar o relacionamento na carência. E a gente nem sabe se a gente começou até o nosso. Porque estávamos muito novos, né? A gente não sabe como que a gente se interessa pelo outro. É inconsciente. Nós temos realmente, temos ali onde a gente se espelha, o que a gente precisa, e depois a gente vai moldando. Porque nós nascemos originais e viramos cópia. Já dizia Jung. Muito bom, muito verdadeiro. Então, a gente conseguiu chegar nesse nível, e ainda temos muito a aprender por causa disso, por causa dos copos cheios. E eu adorei a frase que você usou, só merece a conversa fácil quem passa pela conversa difícil, porque no início dos relacionamentos a tendência é que tudo seja 1000 maravilhas, né? E como você mesma falou que é uma verdade, são meio que jogadas para debaixo do tapete ou escondidas as questões... Vazios. As questões mais complexas. Para distrair o vazio. Né? Isso. As questões mais... outra frase, né, que foi falada também. A gente distrai os vazios com a intensidade. Então, é muito importante esse olhar para aquilo que é duro, para aquilo que é difícil, para aquilo que é o dia a dia, para aquilo que é o tédio, até para ver se essa pessoa está disposta a encarar isso comigo. É verdade, é verdade. Partindo agora para o fim... Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, é porque a gente tem visto, a gente tem vivido numa era onde tanto homens, independente de ser homem novo, homem ou maduro, está muito fácil viver sozinho, como a gente está vivendo uma era de mulheres também cada vez mais conscientes do seu poder, né? Estou falando... Isso é muito legal de falar. Eu estou falando de poder aqui, eu estou falando de cada vez mais
em linha de igualdade com o homem, que a gente ainda vive numa sociedade machista, mas isso tem diminuído com o passar do tempo, né? A mulher tem conquistado cada vez mais espaço, tanto do ponto de vista... Um preço alto, mas tem. Um preço alto, a gente está vendo cada vez mais casos de feminicídio, Exatamente, cada vez mais casos de agressão, né? De homens não conseguirem lidar com essa igualdade. Perda de poder. Né? Com essa, não sei se perda de poder ou se essa igualdade de gêneros, né, cada vez maior, perda de poder. Né, mas principalmente, né, da gente estar vendo muita gente optar por ficar sozinho. Aí eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha. Se nós somos seres sociais, essa opção por ficar sozinho, no meu entendimento, é por não ter encontrado ainda a pessoa certa. Uhum. Eu acho muito isso. Eu não acho que ninguém foi fadado a virar titia ou a virar titio. Eu acho que ou a pessoa desistiu de procurar, ou a pessoa realmente não conseguiu ainda o transbordo do seu próprio copo para conseguir dividir a água com alguém. Ou foi uma escolha. Se foi uma escolha, e é uma escolha que, de novo, aquela que acalma o coração, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. O que não dá para depois... Porque a gente não leva carro, casa, sítio, conta corrente, a gente não leva nada disso para a eternidade, né? A gente vai levar aquele sorriso que fica no rosto de quem você vê morto, mas que teve uma vida boa. Exatamente. Né? A gente vê o sorriso da pessoa que está no caixão, que teve uma vida boa. É isso que você vai levar. A certeza de que sua vida foi inteira, prazerosa, dentro daquilo que eu pude ter, porque às vezes as pessoas levam em consideração a felicidade ou a alegria em tradução do que tem e não do que são. Né? Mas se o que eu fui, tenho a convicção de que eu vou, eu brinco com vocês, fica puta comigo, né? Quando eu falei peda puta aqui no podcast, não pode? Não pode? Pode não? Eu falo sempre com você, se eu for embora amanhã, você pode ter certeza que eu fui feliz. Isso é uma coisa super importante. Claro que eu quero chegar aos 100 anos de idade. Eu já prometi. Com você não. Eu já prometi para você que eu vou viver, só vou morrer um dia depois que você morrer, que eu quero cuidar de você até o fim de sua vida. Até controlador. Mas eu acho assim que a segurança de que você teve uma vida bacana, gostosa, é o que vai dizer se você está no caminho certo ou não. Se você está sozinho ou sozinha e está feliz com isso, se morresse hoje, o seu sorriso no caixão ia ser tranquilo. Exatamente. É um tema meio macabro, né? Mas isso é importante. Mas é verdade, é importante a gente discutir isso. Isso é importante. Se a resposta for sim, tá de boa, continua do jeito que você tá. Se a resposta for não, você vai ficar ali com aquele ar de rabugento ou de rabugenta, trata de encher seu copo logo para transbordar para alguém. Isso. É importante o que você falou. Ou a pessoa escolhe ficar sozinha, ou ela precisa ver também se ela não consegue se relacionar. Aí a gente já entra em outras questões que precisam ser trabalhadas também, mas isso aí fica para um próximo capítulo. Para o primeiro encontro de porque tem essa feminina. questão, tem essa questão também, né? E isso é legal porque também no encontro a gente vai trabalhar toda essa parte sistêmica de família, todas as nossas raízes. A gente precisa trabalhar o nosso feminino, nosso masculino, mulheres que se relacionam melhor com homens, mulheres que se relacionam melhor com mulheres. Por quê? Isso tem toda uma explicação por trás. Tem toda uma explicação. O nosso nome, tem pessoas que não gostam dos seus nomes, que algum sobrenome elas não usam, elas excluem. Próximos capítulos, tudo muito importante. Vocês não sabem como a potência que tem esse trabalho. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que era minha, você explicou, mas que pode ser para muitas mulheres que estão nos assistindo. A terapia em grupo, né, ela é uma coisa legal porque, por exemplo, às vezes a dor de alguém ela reflete a minha dor, ou ela parece com a minha dor. Mas como que funciona a exposição dentro de um grupo, geralmente de pessoas que não se conhecem? Existem técnicas para deixar as pessoas à vontade para dizerem por aquilo que elas estão passando? Ou a própria contoterapia já é suficiente para isso? Você não sabe a força, não é a contoterapia. A contoterapia é uma ferramenta que a gente usa, mas você não sabe a força que tem um grupo. Mesmo para um perfil mais discreto, um perfil mais introvertido? Não importa. A gente vê transformações acontecendo. Legal. Porque às vezes a pessoa não quer falar
só dela receber. Legal. Porque antes da gente dar, isso também já foi muito falado aqui no podcast. Antes da gente dar, a gente precisa receber. Uhum. E isso é algo que a gente precisa perceber na nossa vida. Tem pessoas que não sabem receber. Se você quer me dar uma coisa, eu não, João, não. Eu vivo te dando as coisas, por exemplo. Aí você, não precisa, você vai gastar dinheiro, não quero. Eu tô sendo soberba. Eu não sei receber. Isso não é só do que você está me dando, isso é com tudo. Então, assim, a pessoa precisa, ela vai receber aquilo ali. E uma hora, ela vai conseguir desabrochar. Ela precisa ter contato com aquilo ali. A gente não sabe o tempo. O grupo, ele tem uma força. São pessoas com histórias parecidas. São pessoas ajudando outras pessoas. A gente não imagina de onde vem. É uma energia coletiva muito forte. Isso eu vivencio. Eu te falo porque eu vivencio isso. E assim, eu posso te garantir. E é muito bom. Muito bom. Estarmos, o sentir de estarmos juntas. E assim, existem de homens também. Uhum. Eu acho que os homens precisam muito. Eu sempre falo, né? Em psicologia a gente não evita falar precisam, mas precisam muito. Porque vocês são muito tolhidos. Muito. A vida toda. O homem não pode chorar. O homem não pode reclamar, não pode falar, isso é coisa de mulherzinha. Legal, não bacana. Não é? Isso é coisa de mulherzinha, acontece, eu não posso falar que eu tô cansado, eu não posso falar isso. Então assim, cara, onde eu vou mostrar minha vulnerabilidade? Em que lugar? Estamos caminhando para o final, tá? Então, 7º exercício, voltando aqui, tá? Dar tempo para o seu sistema nervoso decidir. O que acontece? A carência, ela é urgente, ela quer agir para ontem, né, com esse medo. Se eu não agarrar agora, eu perco. Então, deixa eu fazer logo a besteira mais rápido possível. Então, assim, pense, tenha calma, respire. Eu sei que é difícil, ainda mais hoje, senso de urgência, tudo para ontem. As pessoas não têm paciência, escutando no 1 e-mail, 2. Então, assim, não tem mais paciência para nada, para ouvir ninguém. Então, isso é muito complicado. Mas, se você não der tempo de sair da fase da idealização, você não tem como fazer uma boa escolha. Não tem como você escolher de hoje para amanhã. Não tem como você conhecer as pessoas de hoje para amanhã. Então, tente sair, pelo menos ter um prazo para poder escolher, ainda gostar do real, não só da ideia. E aí você tem chance. Muito bom. E aí, para a gente poder fechar e fazer um resumo do que a gente falou. Foram muitas coisas legais, muitas frases, muitos exercícios. Tem frases também que eu queria que vocês refletissem. A carência, ela pergunta dessa forma: ele pode me salvar? Agora, a consciência, ela pergunta dessa forma: eu me salvaria sozinha e ainda assim escolheria dividir a vida com ele? Olha a diferença. É assim que a gente precisa pensar. Então, Vivi, você está me deixando muito curioso, assim, eu preciso saber como que as mulheres que vão participar desses grupos, né, de terapia em grupo que você está criando, como que elas vão conseguir despertar essa potência relacional feminina? Como eu falei, esses trabalhos em grupo, eles são super potentes, porque a gente trabalha com energia. Uma potência feminina, a gente não está falando de mulher mandona. A gente fala muito de empoderamento feminino, mas não é isso. É sobre a mulher estar inteira, sem pedir desculpa para existir. E aí, eu quero ler um texto aqui que é muito legal, que fala, eu achei esse texto, eu achei muito interessante, porque vai casar com o tema que a gente falou hoje, porque fala sobre a questão de drenar energia. O texto é: potência é energia. A carência vaza energia. Você vaza quando persegue quem não te quer, explica demais, aceita migalha, fofoca, se compara, diz sim para tudo. E eu peço que vocês façam uma prática. Antes de qualquer ação, pergunte-se: isso me abastece ou me esvazia? Se esvazia, não faz. Limite é autocuidado, não grosseria. Respondendo a pergunta do João, como que vai funcionar? Isso depende muito do que será trazido para os grupos. Nós teremos temas específicos que a gente vai trabalhar com contos, com histórias.
e a sua história que vai protagonizar as questões que a gente vai trabalhar. E vocês não sabem da potência que isso tem dentro da sua própria história, porque a gente consegue acessar de uma forma muito rápida. Como eu tive essa experiência, né, eu trabalho com psicoterapia há muitos anos, e a contoterapia, ela é um recurso que a gente tem e de uma rapidez assim enorme, que a gente tem de poder acessar toda essa parte psicológica que a gente precisa acessar sem pedir licença, se é assim que eu posso dizer. Porque as pessoas, elas sentem uma conexão imediata com as histórias. E os conteúdos, eles vêm à tona. E você sente, tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que choram de alegria, tem pessoas que se lembram de coisas que não se lembravam mais. Tem muitas questões das nossas vidas, por exemplo, que tem pessoas que falam, em determinada idade eu não consigo me lembrar. Parece que fica tudo preto, eu não consigo me lembrar. E às vezes isso parece que descortina, sabe? Abre uma cortina e você consegue ver, você consegue ter contato com aquilo ali, com aqueles sentimentos, com pensamentos, com várias coisas muito significativas da sua vida. E isso é legal, porque não só a contoterapia, como eu falei, ela é um recurso que é utilizado e a gente vai trabalhar também com toda essa parte sistêmica. E aí fica um trabalho bem completo, bem profundo, intenso, que nos ajuda muito a sermos inteiras e íntimas com nós mesmas. E é isso que nos traz potência, porque às vezes a gente fala assim, seja independente, você precisa ser independente emocionalmente, você precisa ser independente financeiramente. Ok, eu concordo, a mulher precisa ser independente financeiramente, sim. E é isso que acontece muitas vezes. Essa história nossa de vida, muitas mulheres se calaram por ficarem dependentes, né, em vários aspectos. E a gente conseguiu conquistar muita coisa. Por isso que está existindo, né? A gente vê hoje tantos feminicídios, tantas coisas acontecendo, porque está existindo um movimento aí para que elas possam ocupar um espaço que é delas. É delas. Só que existe um espaço interno que precisa resplandecer. E é esse trabalho que eu, assim, há muito tempo, que toca o meu coração e que em breve estaremos juntas, uma fortalecendo a outra, ali, juntas, fazendo esse trabalho. Vai ser muito legal. Desejo cada vez mais sucesso para você no canal. É gostoso ver a evolução do canal. Tá sempre todas as convidadas que estiveram por aqui, cada uma com o seu tema, né, a sua especialidade. Foi tudo muito legal, adorei todas elas, sem exceção. A escolha tá tinindo. Desejo cada vez mais sucesso ao Pode Ser Original com Vivian Pádua. É uma honra para mim você usar o meu sobrenome, né? Embora seja uma questão que foi estipulada lá atrás, não sei por quem, né? Que tem um pouco também de a ver com o machismo, porque não um homem usar o sobrenome da mulher, mas a mulher usar o sobrenome do homem. Eu queria deixar claro para você que foi por escolha que você usa, né? Que é uma honra enorme ter o meu sobrenome usado por você. Mulher linda, mulher que eu amo muito. Desejo muito sucesso com esse novo projeto da terapia em grupo. Acho que vai dar, já deu super certo. Agora é só cada vez mais trazer pessoas que possam ser tocadas pelo seu conhecimento, pela contoterapia, por esse olhar mais sensível, pela experiência que você tem de 30 anos de um relacionamento que não foi fácil, mas que vem sendo bem sucedido. Então, um brinde, água, tá? Jô Soares brincava aqui, o que tinha na caneca? É água, então um brinde com a aguinha da sorte. Água, para dar super certo. Muito amor, muita alegria. Felicidades para você. E eu te agradeço. Um prazer muito, enorme estar aqui. É assim, uma honra muito grande caminhar com você. A honra é minha. Esse tempo todo é uma honra enorme para mim. Usar o seu nome me fortalece ainda mais. Vamos com tudo, então. Porque ele é um companheiro, assim, como eu falo, eu até me emociono, porque
Não pode chorar. Meu parceiro, pode? Por que não pode? Aqui é o parceiro original. Meu parceiro de almas, quando eu falo, é porque a gente se encontrou. A gente se encontra todos os dias. E estamos juntos em todos os projetos. E esse vai dar muito certo. Nos respeitando com as nossas diferenças e nos encontrando sempre. Nos nossos bons encontros. É isso. Um brinde, então, à terapia. Não, a gente vai chamar de terapia em grupo? Não, calma. Calma. Desculpa. O nome, você está muito preocupado. Eu que tinha essa preocupação com o nome, agora ele está preocupado. Um brinde ao que está por vir. Encontro. E a gente tem uma frase. A gente tem uma frase nossa, né? Que o melhor ainda está por vir. Então, o melhor ainda está por vir para vocês também. Um beijo grande. Beijo, muito obrigada. Beijinho aqui. Pode ser original. Valeu. Pode ser.